É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, estamos juntos outra vez nessa manhã de quinta-feira, hoje 24 de setembro, e eu espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior. Ele é pastor de uma das nossas congregações, no populoso bairro lá em Bodocongó 3. Ele estará ministrando hoje também uma palavra sobre esse estudo, a santidade saudável, uma santidade realmente que lhe leve, lhe aproxime mais de Deus. Até porque esse é o único meio pelo qual nós, na condição de templo, morada de Deus, santuário do Espírito Santo, devemos santificar as nossas vidas, as nossas almas, para podermos ter essa comunhão, koinonia com Deus. Portanto, continue conosco, mas antes nós vamos fazer uma oração de gratidão pelo privilégio e a oportunidade de nos reencontrarmos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua palavra, que Tu instrumentalize do nosso irmão, pastor Antônio Júnior, para transmitir e comunicar este estudo muito importante sobre santidade. Nós te pedimos, agradecidos, tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o pastor Antônio Júnior, trazendo mais uma reflexão sobre esse tema, santidade. Opõe a Deus de maneira voluntária, no intuito de determinar o seu futuro ao invés de Deus. É como se Adão dissesse a seguinte coisa: não, Deus, eu não quero mais ser regido pelo Senhor, eu quero ser regido por mim mesmo, eu quero autonomia. E é assim que começou a desgraça na vida da humanidade. Então, eu concordo quando o Louis Berkhoff, ele fala sobre ele fala sobre a natureza do pecado, e ele diz a seguinte coisa: naturalmente, podem distinguir-se diferentes elementos do seu primeiro pecado. No intelecto, revelou-se como incredulidade e orgulho. Na vontade, como o desejo de ser como Deus. E nos sentimentos, como uma ímpia satisfação ao comer do fruto proibido. Está lá na sua Teologia Sistemática, página de número 206. Outro aspecto também que eu preciso pensar, ou que nós precisamos pensar sobre o pecado, é a questão da tentação. A tentação é algo que, lógico, precisamos pensar. O tentador semeou no coração do homem a desconfiança e a descrença. As sementes da dúvida levaram para a descrença. As sementes do orgulho levaram à desconfiança. A interpretação da tentação deve ser considerada como uma narração de fato histórica e não uma alegoria, como alguns vão pressupor. Um dos princípios da hermenêutica é que a Bíblia explica ela mesma. Ou seja, devemos olhar então o contexto. Então vamos ver alguns textos. Por exemplo, Jó 31, verso 33 diz assim: se como Adão encobre as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Isaías 43, verso 27 diz assim: teu primeiro pai pecou,
e os teus guias prevaricaram contra mim. Romanos, capítulo número 5, verso 12, texto clássico diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a interpretação da queda de Adão, da tentação que ele sofreu, não é uma interpretação alegórica, mas é um fato real na história. Adão sofreu a tentação de fato, e ele deliberadamente, voluntariamente decidiu desobedecer. Qual foi o resultado então do primeiro pecado? Em primeiro lugar, perversão total da natureza humana. O homem foi atingido na sua totalidade, corpo e alma. O seu intelecto e as suas vontades foram atingidas. E Paulo, quando escreve no capítulo 7, de Romanos, verso número 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Segundo lugar, o homem perde a comunhão com Deus. Seus desejos passam a ser da sua própria vontade corrupta. Você entende então por que nós precisamos nos reportar a Deus e a Cristo para minguar os nossos desejos? Porque os nossos desejos, eles passaram a ser da sua própria causa ou da sua própria vontade, que é corrupta. É essa a realidade do homem. Essa inimizade matou a alma humana, perdendo o sentido da retidão original, rompendo com a fonte da vida e bem-aventurança. E aí Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 18, ele diz a seguinte coisa: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. A consciência do homem se apoderou de culpa, consequência da corrupção, sentindo vergonha dos seus corpos. Quarto lugar, a morte física, ficando condenado a voltar ao pó. Quinto lugar, foi expulso do paraíso, lugar de comunhão permanente com Deus, lugar das boas aventuranças. Foi vedada a árvore da vida, porque esta simbolizava a vida prometida na aliança. Com tudo isto, resultou, pós-queda, queda no pecado, de castigo efetivo por causa do pecado. Primeiro deles, morte espiritual. A punição do afastamento do homem de Deus relegou ao mesmo a morte espiritual, isto é, a separação entre o homem e Deus. Segunda consequência, o segundo castigo, morte física. A morte física foi estabelecida como punição por Deus ao dizer: tu és pó e ao pó retornarás. Terceiro lugar, morte eterna. Essa é a culminância da morte espiritual. Aqui a obra do pecado e o seu castigo está completo. Diante dessa catástrofe do pecado e de suas consequências, amados irmãos, Deus estabeleceu um plano perfeito. Porque se nós tivéssemos, irmãos, a coragem de olhar com carinho, de olhar com de fato profundeza aquilo que a Bíblia diz quem nós somos, e nós contestamos em nós mesmos, fazendo uma introspecção, nós deveríamos cair de joelho com um pó na cara, se arrependendo dos nossos pecados. E por que nós podemos fazer isso? Porque Deus estabeleceu um plano perfeito. E esse plano, Ele mesmo se deleita, o próprio Deus se deleita, conforme Paulo falou aos Efésios. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. E aqui eu destaco: conforme o bom
propósito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Tudo que aqui eu já falei sobre o pecado precisa tornar-se um peso no nosso entendimento. Eu preciso entender e reconhecer que há um peso sobre toda a humanidade, que há um peso de fato, e esse peso sobre a humanidade que não se pode configurar na escala de unidade básica do Sistema Internacional de Unidade para a grandeza de massa, é o peso espiritual, culpa, corrupção, condenação, separação, inferno. Tudo isto pesa sobre a humanidade. Mas ainda há um peso maior do que apenas o próprio pecado. O peso maior é que você não consegue, diante da lei do Senhor, prescrever ipsis literi aquilo que a lei do Senhor manda fazer. E você também não conseguirá prescrever, fazer, realizar as leis que ainda o sistema religioso, principalmente fariseu, judaico, colocava nas pessoas. Então veja que há um peso, irmãos. Peso por causa do pecado, e o peso diante então da lei, da pureza da lei, não conseguia estabelecer uma vivência ipsis literi como a lei nos pede. E aí o resultado, irmãos, e aí a nossa chance em que eu quero pensar com você nesta noite, é justamente o que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso de número 30, e eu vou repetir o texto, leia comigo, memorize o texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Antes de tudo, Jesus tem tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que é necessário para consumar a tarefa medianeira, fora confiado pelo Pai ao Filho. Jesus tem autoridade, irmãos, sobre Satanás. Jesus tem autoridade sobre os demônios. Jesus tem autoridade sobre as doenças. E todo e qualquer obstáculo humano, sobre os ventos, as ondas, sobre o corpo, sobre a alma, sobre a vida e a morte, sobre todas as pessoas para salvá-las e julgá-las. Ele tem autoridade sobre os céus e a terra. Agora ele oferece e dá a todos que se acham cansados e sobrecarregados: vinde a mim, todos, o convite é para todos, o convite é para a humanidade. Aqueles que estão carregados, sobrecarregados, cansados, ele diz então, ele chama, ele convida: vinde a mim. Você que não pode prescrever a lei ipsis literi, está carregado, está pesado. Isso significa crer em Cristo, na suficiência dele para a remissão de todo pecado, no pecado presente, no pecado passado e no pecado futuro. A fé é o conhecimento, a aceitação e confiança, tudo de uma só vez. Isso produz na vida das pessoas obras de gratidão, desemboca em espontânea obediência a Cristo. O legalismo judeu e a sua lista de pecado, nunca observado na sua inteireza, sobrecarregava todos. Por mais zelosos e variadas tentativas de seguir as leis, mas o coração e a mente contaminado não chegava à plenitude de prescrever a lei. Toda e qualquer maneira de tentar a salvação pelos vossos méritos não adiantará de nada e só trará cansaço e carga.
E ele diz: vinde a mim, todos que estão carregados e sobrecarregados, ou cansados e sobrecarregados. E o que vai acontecer? Ele nos promete: e eu vos aliviarei. Somente Cristo para garantir o alívio, o perdão, a certeza que através de Cristo sigo para o alvo, no caminho certo. Só em Cristo temos a vida eterna, amados irmãos. Então ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. No período conhecido, irmãos, na teologia como intertestamentário, quando Deus cessa a profecia, ou quando não se levanta nenhum mais profeta naquela época, os judeus começaram a produzir sua tradição. Em meio à má interpretação dos textos sagrados, é nesse período que suscita a sinagoga, rabinos, mestre da lei e algumas outras cerimônias. É também nesse período que a carga de leis e obediência a uma lista de coisas crescem. Era um peso colocado nos ombros do povo. Consistia em obediência e um enorme volume de regras e regulamentos. Jesus quebra esse legalismo farisaico e diz que ele é a verdadeira salvação. E ele é o que cumpre por nós toda a lei. É um convite para ser seu discípulo, aprender dele e não dos rabinos. E ele diz: porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, em contrário ao sentimento farisaico, hipócrita e soberbo, diz que é humilde e, na verdade, a humildade é o pavimento para a salvação e comunhão. E nesse ponto temos, como discípulos de Cristo, aprender, memorar e colocar em prática a humildade que pavimenta a nossa vida de salvação e de comunhão. Isso não é apenas para o pastor, isso não é apenas para o presbítero ou para o diácono ou para uma liderança, isso é para toda a igreja. A humildade vai pavimentar o nosso caminho de salvação e de comunhão. A mansidão de Jesus, ela nos conforta e nos consola. Nele temos o abrigo seguro contra qualquer ameaça. O amor e o cuidado de Cristo deve nos constranger para que cada dia mais nós nos venhamos a parecer como Ele e nos aproximemos mais dele. Qual é o resultado de aceitar Jesus? E aí você pode até pensar, dentro do seu palacete, dentro da sua visão de mundo, dentro do seu conforto nas suas bebidas, nas suas promiscuidades, na sua vida desregrada, estás bem? Estás com saúde? Nada te acontece. Na verdade, esse é o juízo de Deus. Você não se importa a vida que você leva diante de um Deus santo. E ainda pensa que pode prescrever algum tipo de lei. E ainda pensa que por rezar ou fazer algumas repetições de algumas rezas, isso vai resolver. E ainda pensa que alguém rogando por você, fora Cristo Jesus, vai trazer salvação. Lê do engano. Somente em Jesus nós acharemos descanso para a nossa alma. É o resultado de aceitar Jesus. Tomando o seu jugo, tornando-se seu discípulo, e acharei descanso para a vossa alma. Só Jesus pode proporcionar salvação. Eu vou dizer a você, bem baixinho, só Jesus pode proporcionar salvação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só em Cristo, esse homem perfeito, próprio Deus, manifestado em carne, só nele temos
salvação. Somente Ele é o Messias. E então a nossa alma, antes morta, encontra vida nele. Antes condenada, encontra agora perdão. Antes atribulada, agora encontra paz e refúgio. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu me lembro, amados irmãos, quando eu era criança e adolescente, eu viajava algumas vezes lá para os lados de Itaperoá e de Desterro, e aqui na Paraíba. E eu lembro muito bem que geralmente se buscava água no açude, ou num poço, ou numa cacimba. E o instrumento para se carregar estas águas eram 2 latas, não é? Uma vara de madeira e 2 cordas. Então, se você pegasse uma lata ou 2 latas puramente nela, havia uma dificuldade de carregar, ou seja, trazia mais peso, mais enfado, mais cansaço. Mas se você amarrasse nas 2 extremidades dessa vara, colocasse no ombro, você levaria, porque esse peso ficava mais leve. A analogia que a gente pode fazer aqui é que Jesus está dizendo que tem um jugo como essa vara de madeira. Ele tem esse jugo. E ele tem, de fato, um fardo para levar. Mas ele está dizendo que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Ao contrário do jugo dos fariseus, dos judeus. Ao contrário desse peso que eles colocavam para que uma pessoa levasse, esse peso da lei, do legalismo, onde ninguém poderia levar. Jesus toma para si essa lei, cumpre cabalmente. E agora ele está dizendo: pode vir para mim, porque eu garanto, eu cumpri a lei e Deus vai te aceitar por causa de mim. Aleluia! Temos salvação em Cristo e por isso que ele diz: o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Coloca essa madeira, os 2 galões de água e vamos levar o evangelho, porque esse evangelho, ele está dizendo aqui, é suave. E esse peso já não é o peso do legalismo dos fariseus, mas é um peso, um fardo leve, que todos nós podemos levar. Quem nos garante a levar esse peso? Quem nos garante? Cristo Jesus. É Ele que nos garante. Vem para Cristo. Você está perdendo tempo. Por que você está pensando? O que é que você está pesando? Você está pesando a sua vida medíocre e obscura no pecado? Uma vida de promiscuidade? Em vez de você estar vivendo uma vida superlativa, uma vida em abundância, uma vida com um fardo, como ele diz aqui, suave, um jugo suave e um fardo leve, uma vida de fato que encontra-se a verdadeira felicidade, que não está nas circunstâncias, mas está no fato de obedecer a Deus e de sentir o seu abraço, o seu afago, a sua salvação. Vem para o Evangelho, vem para Cristo. Reconhece o peso do pecado. Reconhece que de fato o pecado tem trazido para você mazelas. O pecado tem te desmoralizado. O pecado tem destruído a tua família. O pecado tem destruído a sua própria vida. O pecado tem trazido doenças para você. Em Cristo Jesus você tem a libertação da escravidão do pecado. Em Cristo Jesus você tem a abundância de vida. Em Cristo Jesus você tem a família restaurada. Em Cristo Jesus você tem a cura das doenças. Em Cristo Jesus você tem então a coroa de tudo, aquilo que está guardado nas regiões celestiais, a tua salvação. Aleluia. Por que tu estás perdendo tempo? Que medo é esse? Se entrega, levanta a tua mão, vai à frente, procura um pastor, procura uma igreja evangélica, diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus, porque isso eu fiz e não houve dia melhor na minha vida. Aleluia. Não houve um só sequer dia de arrependimento, porque quando o meu pensamento pensava em se arrepender, eu me lembrava que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E todos os dias eu experimento esse renovo. Aleluia! Todos os dias nós experimentamos esse renovo no nosso coração. Reconheça então o pecado e esse peso
que é o peso de não conseguir estabelecer na sua vida, prescrever na sua vida tudo aquilo que a lei requer. Cristo já cumpriu, como disse a vocês. Vem para o Evangelho. Vem para Cristo Jesus. Você quer fazer a sua confissão em casa? É possível. É possível você fazer. Você quer se ajoelhar onde você está na sua casa? Você pode fazer isso. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus está liberando salvação, que Deus está indo aí na sua casa, está te visitando. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão sendo restauradas neste momento. Eu não estou pressupondo. Eu tenho certeza, porque a certeza não vem de mim, a certeza vem do próprio Cristo, do Espírito Santo. Ei, eu tenho certeza que o Espírito Santo pode ir lá no teu marido, ele pode estar lá num prostíbulo, ele pode estar lá com uma prostituta, mas Deus pode retirar ele de lá agora, através do poder do Espírito Santo. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você, mãe, pai, o teu filho pode estar agora nas drogas, ele pode estar tomando um pico de qualquer droga agora, e o Espírito Santo pode ir lá agora, e resgatar ele, e ele chegar em casa e dizer: mamãe, papai, eu me arrependo do que eu estou fazendo. Creia, irmãos, Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente nem pensa. Deus é poderoso. Ajoelhe-se onde você está, coloque a mão no seu coração, vamos orar comigo. Pai bondoso, Pai bendito, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu fardo é leve. Obrigado porque o teu jugo, Senhor Deus, não é pesado. Obrigado, Senhor Deus, porque eu indo ao Senhor, aquilo que pesava sobre mim, aquilo que me legava a uma fila de condenados, foi retirado pelas tuas misericórdias, pelo teu sacrifício. Em Cristo, no Senhor, Deus, eu tenho salvação. E agora, Senhor Deus, esta família que está em casa, o filho está nas drogas, essa mãe, esse pai chora, há um conflito dentro de casa, o Senhor tem visto as lágrimas que são derramadas, a angústia, a ansiedade que solapou esta família, mas agora o Senhor vai trazer o refrigério, o Senhor pode trazer esse refrigério. E eu quero te pedir, Senhor Deus, traz o refrigério a essa alma e resgata, Senhor Deus, esse jovem onde ele estiver. Traz o marido, Senhor Deus, onde estiver. Se ele esteja agora diante de uma garrafa de bebida, que essa bebida se transforme ou tenha um gosto de fel, que amargue a boca dele e que ele saia desse vício no nome de Jesus. Que ele saia, Senhor Deus, da promiscuidade, Deus, e restabelece o convívio familiar, o núcleo familiar, que é a base da sociedade que o Senhor mesmo criou. Pai, no nome de Jesus, eu oro também por todos os rancores que há no coração dos teus filhos, os rancores que há no seio da igreja, coração amargurado, coração triste, coração decepcionado. Ó Deus, restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, o irmão, a irmã, ó Deus, que estão tristes e não querem mais nem participar da obra, que por causa da pandemia, Senhor Deus, se acostumaram a ficar em casa. Senhor, em nome de Jesus, eu tenho que te pedir, Senhor, tenha misericórdia, e que aquilo, Senhor Deus, que ainda como resquício no meu coração, de queda, de imperfeição, não me deixe cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal, em nome de Jesus. É assim que eu oro, agradecido. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por